Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra de Jesus Cristo e o único objetivo é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar os irmãos que Jesus ele é a serpente. Na Bíblia, Jesus dá 3 testemunhos, até mais. Tem uns 4 ou 5 testemunhos de Jesus provando que ele é a serpente. O primeiro testemunho que Jesus é a serpente foi no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Deus transforma o cajado de Arão em serpente. Foi assim que Deus se apresentou no Egito. E no livro de Números, capítulo 21, versículo 9, Deus manda levantar a serpente de metal numa madeira que simbolizava o sacrifício de Cristo. Ali Deus dá o seu segundo testemunho que ele é a serpente. Aí quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, lembrando que o 9 é a serpente, o 9 é Cristo. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, ali Jesus fala de Satanás. E lá Jesus diz assim: o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, Jesus fala que Satanás agora ele é um dragão e ele é a antiga serpente. Por que ele é a antiga serpente? Porque a serpente no hebraico significa sabedoria, conhecimento. E quem que é isso? Deus. Deus que é sabedoria e conhecimento. E Satanás, no passado, ele era uma serpente, ele era sábio, porque ele andava dentro dos mandamentos de Deus. Quando ele desobedeceu e rebelou contra Cristo, ele abandonou a fonte da vida, que é Cristo. Então, uma pessoa que abandona a fonte da vida, ele não é sábio. Então, por isso que Satanás não é mais sábio. Ele se tornou um dragão. E através do conhecimento que ele adquiriu, ele usa isso para destruir os filhos de Deus com mentira. Por isso que Jesus fala no livro de Apocalipse 12, versículo 9, o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Agora ele é um demônio. E Jesus é a serpente. Jesus dá o testemunho no livro de Êxodo, que ele é a serpente, no livro de Números, que ele é a serpente, e quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, lá Jesus confirma. E ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembrando, a serpente é o número 9 no hebraico, que é sabedoria e conhecimento. Agora, quando você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, ali diz que Deus são 7 espíritos. Os 7 espíritos de Deus é o Espírito Santo. E esses 7 espíritos trabalhou com 2 corpos, trabalhou e trabalha com 2 corpos para nos salvar. Os 7 espíritos de Deus começou fazendo a obra usando o corpo de Deus Pai, que Moisés viu no monte. E depois veio o corpo de Cristo. Aí você junta os 7 espíritos de Deus, o corpo do Pai e o corpo do Filho dá 9, que é o número da serpente. É a serpente, a sabedoria de Deus trabalhando na terra para te salvar. Então, porém, Jesus é a serpente. E quando Jesus é sacrificado ali no Evangelho de Mateus, capítulo 27, ele morreu exatamente na hora 9, que são as 9 horas aqui para nós no Brasil. E as 9 horas é o número da serpente, que são os 7 espíritos de Deus, o corpo do Pai e o corpo do Filho, dá 9, que é a serpente no hebraico, a sabedoria verdadeira. Entendeu? Então Jesus, ele é a serpente. Então, irmãos, a gente tem que concentrar. E a serpente simboliza, por exemplo, Deus são 7 espíritos. Esse é o mandamento do sábado. E a doutrina dos 7 espíritos são os outros 9 mandamentos, que é a serpente. Porém, a doutrina dos 7 espíritos são os 9 mandamentos. Se você pisar nesses 9 mandamentos, você morreu, porque ele é a serpente. Portanto, vigiai e orai. Amém? Bom dia a todos e a paz do Senhor.